Fala galera do vinho, meu nome é Sandro. No vídeo de hoje vou falar de um duelo de gigantes que eu tive o prazer de degustar nesse fim de semana junto com meu amigo Rodolfo. O Rodolfo ele tem no Instagram o Fire and Wine. Para mim, um excelente apreciador de vinho, conhece muito e o melhor fazedor de churrasco que eu já conheci. Parabéns, Rodolfo. Não foi ele que fez a comida nesse dia, mas já comi o churrasco dele e é de fazer inveja. Fomos em Bauru num restaurante novo que abriu mais ou menos em abril, que é o Mid, de uma conhecida minha, e vale muito a pena. Foi a primeira vez que eu fui. O Rodolfo já estava indo a terceira vez e ele até comentou comigo, ele falou: Sandrão, para mim hoje esse aqui é o melhor restaurante de Bauru. Para carne, né, o forte ali são os assados. Eu comi uma costela maravilhosa com um risoto. A costela estava derretendo realmente. Enfim, falando aí do restaurante, para quem for para Bauru ou quem me segue que é de Bauru, vale a pena. R$60 a rolha, valor justo. Levamos esses dois vinhaços aqui e curtimos o restaurante, a comida, o vinho, tudo perfeito. Fui com a minha esposa, ele foi com a esposa dele. E agora vamos falar desses caras aqui, né? Combinamos, conversamos quais as possibilidades e tal, e chegamos à conclusão que ia ser, a gente estava em fazer países, eu ia levar um português, ele um português, aí eu falei de levar o Igai, ele falou de levar o Valbuena, mas o Valbuena dele era muito novo, 2020. Apesar desses vinhos hoje, as safras mais novas estarem vindo mais prontas, falei, vai fugir um pouquinho do objetivo. E a hora que ele falou de levar o Bordeauxão 2012, Leoville, eu falei, pô, legal, é uma comparação legal. Qual foi minha primeira ideia? Falei, cara, esse aqui provavelmente é um vinho mais pronto, né? É um vinho, os espanhóis, os tempranilos no geral da Rioja são, né? Esse vinho aqui é 11, tá com 15 anos. Mas eu falei, esse cara aqui eu achei que não estaria tão pronto. Falei, a gente põe ele no decanter e espera um pouco e vai tomando esse, mas comparando os dois ali. Bom, grata surpresa, foi exatamente isso que aconteceu. Infelizmente não tinha decanter, tá? Então fica a dica aí se precisar de decanter. Eu até falei lá, eu falei, olha, dei a dica de ter decanter, mas se precisar, por garantia, pergunta ou leva. Enfim, abrimos os dois juntos, primeira tacinha dos dois, cara, do jeitinho que eu imaginei. Esse aqui um pouquinho mais duro, mas quase no ponto. E esse aqui, como disse o Rodolfo, sem arestas. Vinho ali perfeito, todas as qualidades, as frutas, secundários, terciários começando, acidez perfeita, um vinho super elegante. Olha, foi realmente encantador. Eu tinha tomado esse vinho já uma vez, por coincidência, a mesma safra, há uns 4 anos atrás, junto com meu amigo Flavião que faz aniversário amanhã. Degustamos esse vinho juntos e foi tão prazeroso quanto. As duas vezes que eu degustei esse vinho, é um vinho realmente, o Rodolfo falou, eu dou nota 5, né, considerando o critério de... igual do Vivino, né, eu gosto de 0 a 100, eu falei, cara, eu dou 99. É realmente fantástico. Ah, por que você não dá 100? Não sei, eu ainda... tem alguns vinhos que a gente dá 100, mas eu acho que tem alguns critériozinhos. É um vinho caro, entendeu? Então, assim, um vinho caro, para mim, ele tem obrigação de ser bom, né? E ele foi bom.
mas eu acho que aí se eu der 100 ainda poderia ser um pouquinho mais barato, ou entregar um tiquinho mais, enfim. E esse aqui eu dou 98, porque como imaginado ele foi abrindo durante a degustação, durante o jantar. Esse aqui é um margem esquerda Saint-Julien, né? Então ele a predominância é o Cabernet Sauvignon. Geralmente, tá, a predominância é Merlot é margem direita, Cabernet Sauvignon é esquerda, porém isso cada vez muda mais, né? Os micro terroirs eles estudam e não, aqui eu vou plantar Cabernet em vez de Merlot e vai mudando muito. Mas ele é um corte bordalês no qual ele tem predominância do Cabernet, 70 e poucos por cento, tem depois Merlot e Cabernet Franc. Mas o Cabernet Sauvignon, a origem dele da França, ele é geralmente um vinho para corte, porque ele é um vinho muito duro, diferente dos Cabernets aqui americano, argentino, que a gente toma 100% Cabernet Sauvignon, é um vinho mais pronto, mais macio, é um clima mais quente, o vinho ele tem uma sensação de doçor maior, uma fruta mais madura, teor alcoólico também um pouco maior. Na região de Bordeaux, que é a origem, eles são mais duros, mas são vinhos de extrema guarda. Por outro lado, é difícil você achar um Cabernet Sauvignon 2012 da região mais quente que vai chegar bem assim. Esse vinho está começando o auge dele, ele nem está no auge, a gente teve que esperar ele abrir. Porém, ele já começa a apresentar um pouquinho do terciário, que é o que encanta, né? Ele tá com a fruta, mas já começa o terciário. Então ele tinha o típico ali, o cassis, o cedro, né? Que a gente fala que é a caixa de charuto, que é típico do Cabernet Sauvignon. Mas ele já estava com um couro muito agradável. Talvez o meu amigo Saulo não gostasse tanto, mas eu amo isso quando ele tem aquele toquezinho do couro, da estribaria, que é aquele terciáriozinho começando a aparecer. Para mim esse vinho aqui, assim, tava excepcional. Aliás, os dois, né? Tô falando dos dois, até eu dei 99, 98. Mas é que agora falando desse, e é aquele tipo de vinho que a hora que ele tá acabando a garrafa, você fala, putz, agora tá no auge, entendeu? Esse aqui abriu no auge, manteve no auge a garrafa inteira. Talvez por isso essa diferença de um pontinho ali, porque esse aqui teve que evoluir para ir pro auge. Se fosse uma noite que estivesse tomando um vinho só, é aquele negócio que às vezes é um saco você também ficar esperando, né? Você tá ali a fim de tomar e o vinho não abre. Nessa noite deu tudo certo, porque tinha um outro, fomos tomando mais esse, acabou o primeiro, depois voltamos para o outro e deu certo. Os dois. Outra característica legal, a hora que abriu os dois, que esse aqui ainda tava assim, os primeiros 4, 5 minutos mais fechadinho, cara, eles eram tão parecidos, é engraçado que a abertura, né, ela não entrega o vinho. E os dois vinhos excelentes, mas mais fechadões assim, é que esse aqui, cara, pôs na taça, chacoalhou um pouco, abriu. E esse já não. Ele é um vinho... os dois são de longa guarda, mas esse aqui demora mais para evoluir. Se fosse... É difícil, né? Porque esse aqui também é um vinho que fica tanto tempo em barrica, que é para ser guardado, cara, os Riojas você pode guardar 30, 40 anos aí, que vai só encontrar terciário, acaba a fruta, mas vai encontrar o terciário, né? E esse aqui também, né? A gente chama esses vinhos que não são os 5 Premiers Grand Cru de os super segundos, né? Então é um baita vinho que é feito para guarda também. Se tivesse tomado esse vinho com 5, 6 anos, é aquele vinho duro, verde, seco, que é difícil tomar. Enfim, foi, olha, como disse o Rodolfo no final da noite, puxa vida, que pena que tá acabando, né? Porque foi tudo tão legal, o ambiente do restaurante, a companhia, né? Os dois casais ali, uma sintonia maravilhosa, o jantar, a comida,
E os vinhos nem se fale, né? Entendeu? Sacanagem, né? Nem se fale. Pôr o Rodolfo em primeiro lugar aí e as esposas depois o vinho, né? Então, e o vinho e a companhia nem se fale. Vamos finalizar assim que fica melhor. Mas olha, gente, fica a dica aí de 2 baita vinho que quando vai viajar, procura, traz de fora, vende aqui no Brasil, mas você vai pagar metade do preço lá fora e vai degustar. Hoje, o Igai, os dois, é um preço até parecido. Você acha no Mercado Livre aí por uns 1.600 mais ou menos, 1.700. Se for comprar em loja aqui, nem sei, deve estar uns 3.500, é um negócio. Você já acha no Mercado Livre com um preço bem metade do preço. Porém, se você for viajar e comprar lá fora, é mais barato ainda, né? Porque o cara do Mercado Livre compra lá fora e te revende, então, sei lá, R$1.000, não sei. Mas é uma experiência tomar uns vinhos desses. Assim, para você que já entende de vinho e quer algo diferente, sofisticado, sem pensar em um Premier Grand Cru ou num Vega Sicília único, né, que é 3 vezes o valor. Eu acho que aqui entrega praticamente igual com 1/3 do valor, tá? Os dois. Então, matando as saudades aqui de falar com vocês, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Vai aí embaixo, dá seu like, ative as notificações, faz sua inscrição se você não é inscrito e ajude os amantes do vinho a crescer. Valeu, galera, fui!